Olá, pessoal! Vamos continuar nossa aula sobre a histologia vegetal da raiz. Nós terminamos a última aula diferenciando a organização do cilindro vascular em monocotiledones e dicotiledones, tá? E nessa aula, a aula 2, nós vamos falar sobre a diferenciação celular. Nessa aula, eu quero dar ênfase a vocês somente na diferenciação, tá? Mostrando como os tecidos vão se diferenciar, né? A partir dos meristemas, que são tecidos indiferenciados, até os tecidos finais aí na raiz. Não vou dar ênfase aí à função e às estruturas desses tecidos, ok? Então, nós temos aqui uma representação de uma raiz primária, tá? Na raiz primária, nós temos aí os vasos, né? O xilema e o floema, que aqui eu poderia escrever como xilema primário e floema primário, e essa estrutura aqui em azul, que é o periciclo, e todas essas três estruturas se originam aí a partir do procâmbio, tá? Sendo que o procâmbio já é o primeiro tecido aí originado a partir do meristema primário. Por isso, todas essas estruturas aqui são estruturas primárias da raiz, tá? Sendo que aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, essa aqui é uma estrutura de raiz primária, tá? Bom, seguindo aqui, tem a endoderme, que é um conjunto de células logo aqui após o periciclo, né, que envolve o periciclo, e o córtex, tanto a endoderme quanto o córtex contém as estruturas de preenchimento, o colênquima, o esclerênquima e o parênquima, tá? São aí originados a partir do meristema fundamental, são também estruturas primárias. E a epiderme também, que é uma estrutura primária que é originada a partir da protoderma, tá? Então, as três estruturas aqui diferenciadas a partir do meristema primário, o procâmbio, o meristema fundamental e a protoderma, vão dar origem às estruturas que formam raiz primária, os elementos de vaso, né, floema, xilema e o periciclo, a endoderme e o córtex e a epiderme, tá bom? Seguindo aqui, então, eu quero falar sobre o crescimento secundário da raiz, que também é possível a partir da diferenciação dos tecidos. No crescimento, né, secundário, eu tenho o crescimento da raiz em espessura, tá? Então, ela vai crescer no sentido aqui, ó, longitudinal, vai crescer em espessura, tá bom? Então, tenho aqui os três tecidos básicos originados a partir do meristema primário e a estrutura que vocês viram ali atrás, que é a raiz primária, né? A raiz primária, então, vai dar origem à raiz secundária, né? Que eu fiz aqui, vocês podem ver, ela já cresceu aí em espessura. Então, quais são os dois tecidos responsáveis por esse crescimento secundário? O felogênio e o câmbio vascular. O felogênio está aqui, ó, essa estrutura aqui mais lilás, tá? Mais roxinha, e o câmbio vascular, essa estrutura aqui em amarelo, esse conjunto de células em amarelo, tá? Todos são células, tá, gente? Só que aqui, como era muito grande, eu não fiz muitas bolinhas, não. E também a minha capacidade motora não ajuda muito, né? Tanto é que a célula está bem tortinha. Mas vamos lá, vai dar para entender. Então, olha só, o felogênio, ele vai surgir a partir da diferenciação do periciclo. Então, o periciclo, tá? Essa estrutura aqui, ó, que contorna as estruturas de vaso, o periciclo vai dar origem aí, vai se diferenciar em felogênio. Como o periciclo é uma estrutura primária que se diferencia em felogênio, o felogênio já é aí uma. Oh, desculpe, o periciclo vai se diferenciar em felogênio. Fique com essa informação somente. Já o câmbio vascular vai ser diferenciado a partir do periciclo e de células do procâmbio que estão aqui, ó, entre as células de xilema e floema, tá? A partir então do câmbio vascular e do felogênio, novas estruturas vão ser diferenciadas, vão surgir. Começando pelo câmbio vascular, as células do câmbio vascular vão se diferenciar tanto
em direção à parte central da raiz, quanto para a parte aí externa, tá? A parte do lado de fora. As células que se diferenciarem para a parte central vão compor o xilema secundário, que é essa estrutura aqui mais central em azul mais escuro. Já as células que se diferenciarem em direção à parte externa da raiz vão compor o floema secundário, tá? O xilema primário e o floema primário foram diferenciados aí a partir do procâmbio, tá? Então essas estruturas aqui, que são estruturas secundárias, foram originadas aí a partir da diferenciação de meristemas, né? O câmbio vascular, por ter capacidade de diferenciação, pode ser classificado como um meristema, e como ele é um tecido que se diferenciou pela segunda vez, meristema secundário, tá? Assim também o felogênio pode ser chamado de meristema secundário também, tá? O felogênio, então, como é meristema, também tem capacidade de multiplicação e de diferenciação. Se ele se diferenciar indo em direção ao centro da célula, ele vai originar essa estrutura aqui que eu fiz em rosa mais clarinho, que é o feloderma. O feloderma ele é semelhante ao córtex, tá? Contém aí células de parênquima, ok? E se a diferenciação do felogênio para o lado externo, crescimento e desenvolvimento e diferenciação das células para o lado externo da raiz, vai originar essa estrutura aqui, que é o suber. Eu fiz o suber aqui descontínuo, tá? Porque o suber ele vai formar a casca, né? O que nós chamamos de cortiça, tá bom? E a cortiça, como vocês sabem, ela solta da árvore, então eu fiz aqui uma estrutura mais descontínua, tá? O suber, né, ele é rico em suberina, as células do suber acumulam em uma substância chamada suberina, e essa suberina impermeabiliza aí as paredes da célula, levando essas células à morte. Então é por isso que o suber se desprende aí com facilidade do tronco, da raiz, tá? Desculpa, do tronco não, da raiz, ok? Bom, nesse suber também existem trechos do suber que tem menos células, que as células são mais espaçadas, tá? Na verdade, não no sub, na periderme, que é o conjunto aí formado entre feloderma, felogênio e suber, tá? Então, na periderme, que está aqui, existem aí espaços que vão permitir a entrada de substâncias, tá? Principalmente a de ar atmosférico, que vai permitir aí a respiração das células da raiz, ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido e continue assistindo as nossas aulas através do site quadro.com.br e também através do YouTube, tá bom? Um abraço!